Bom dia, paz do Senhor, família, paz do Senhor, irmãos. Abençoado que Deus nesse dia, nesta segunda-feira, mais um dia que Deus nos concede, que nós fomos dormir e acordamos e estamos aqui de pé para a glória de Deus, porque Deus ele é fiel e Ele tem cuidado de nós, porque a sua graça nos basta, assim diz a palavra do Senhor, né? Que a graça do Senhor nos basta, a sua presença é tudo na nossa vida. Eu vou ensinar hoje como é que eu faço as minhas flores. Eu aprendi no YouTube, esqueci agora no momento o nome da professora que ensina, mas eu aprendi a fazer muitas rosas com ela. Mas primeiro eu quero deixar um versículo da parte de Deus para nós nessa manhã, para a nossa meditação. Que em primeiro lugar diz que vem a palavra de Deus na nossa vida, né? Sem Ele nós não podemos fazer nada. E para Ele são todas as coisas. Por isso que nós temos que cada dia estar sempre firme nos caminhos do Senhor, buscando a presença dEle. A palavra de Deus diz que nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Então, se nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo, nós temos que estar cada dia firme e cada dia buscando a sua presença. Porque sem Ele nós não podemos nada. Então, eu estava aqui lendo aqui sobre Nicodemos. Eu estava meditando ontem, né, à noite. Eu fui assistir o culto e estava... antes de dormir eu estava meditando sobre Nicodemos. O que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. As pessoas querendo ir para o templo, para uma casa construída pela mão do homem, e esquece que nosso templo é morada de Deus, o nosso coração é que é a morada de Deus. O templo onde Deus diz que nós temos que ter uma congregação para se congregarmos. E com essa doença terrível que foi enviada aí, para que as pessoas cada dia reconheçam, tenha reconhecimento, as pessoas têm que reconhecer que nós estamos nos últimos dias. E os últimos dias nós temos que estar na presença de Deus. Porque as coisas aqui deste mundo é bom demais. Tudo que tem aqui é bom. Não vou dizer que é ruim, porque não é ruim. Viver é bom. Comer é bom, se alimentar bem é bom. Ter roupa boa é bom, ter uma casa boa para morar é bom. Mas melhor ainda estar na presença de Deus. Melhor ainda. Não existe. Diz que o melhor lugar do mundo é estar na presença de Deus. Porque diz que na presença de Deus há fartura de alegria. Então, se você tem toda a riqueza do mundo, os homens roubando, tirando. Quantas pessoas hoje, nesse momento agora, procuram um pãozinho para comer e não tem? Quantas pessoas nesse momento estão debaixo dos viadutos porque não tem uma casa para morar? Quantas pessoas não têm o alimento, seus filhos acordam de manhã pedindo pão para comer e não tem? Por quê? Porque os lá de cima, os que estão com o poder de que nas eleições prometem de nos ajudar, não ajudam. Não ajudam. E terminam, quem paga o preço são os pobres. Além de pobre de espírito, que não conhece Jesus, pobre de alimento, pobre materialmente, pobre de tudo. E muitas pessoas estão aí nas suas mansões, nas suas casas, dormindo, no seu belo travesseiro, enquanto tem muitas pessoas aí que não tem nem um travesseiro para botar sua cabecinha para dormir. E a gente dorme a noite todinha, no quartinho aconchegante, e as pessoas aí com medo de levar a palavra do Senhor Jesus. O medo é tão grande que as pessoas não têm coragem de sair para pregar a palavra do Senhor.
Nos últimos dias, Deus tem dito para mim, Deus, eu orei, passei 3 meses, só a graça e a misericórdia do Senhor. Só Deus sabe como era que eu estava. Mas eu orei e pedi para Deus, Deus, tira todo medo, tira todo esse medo da minha mente, porque é na mente das pessoas. Muitas pessoas que estão morrendo, não é da doença, morrendo do medo. O medo está matando as pessoas. O medo mata a pessoa. Como, por exemplo, agora, semana passada, eu perdi 2 sobrinhos amados, que era como se fosse meu filho. Eles morreram. Meu sobrinho morreu de infarto fulminante. Ele estava bem, cuidando do meu outro sobrinho que estava doente, sadio. Eu tinha falado com ele sexta-feira de manhã, bem demais. E de madrugada ele morreu. Ainda bem que ele era um homem de Deus, mas ele morreu do infarto fulminante. Se ele tivesse adoecido, tivesse ido para o hospital, eu dizer que não era de infarto. Tinha que colocar lá, coronavírus. Corona 19. Porque esse 19 nunca vai acabar. Já acabou, já passou, nós já estamos em 2020. E ainda continua com o corona de 2019, porque veio de lá desde 2019, né? Mas nós repreendemos em nome de Jesus, que isso já acabou. Nós não temos mais, nós vamos ficar bom, Deus vai sarar a nossa terra. E voltando para a palavra, aqui Nicodemos. Quando Nicodemos visitou Jesus, uma certa noite, Jesus lhe contou que precisava de novo nascimento. No livro de João 3, 1 até 12, se você tiver a sua Bíblia na sua casa, vai ler no livro de João 3 até 12. Nicodemos pensou imediatamente no seu nascimento natural. Você vê como é a humanidade de hoje. O nascer. Será que é uma planta? A gente planta uma plantinha pequenininha, ela vai, uma semente, e ela nasce e ela cresce. Mas aqui Deus está falando no nascimento. Nascimento. Nosso nascimento. Porque quando nós nascemos da nossa mãe, nós nascemos no pecado. Mas quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura diante de Deus. Porque nós nascemos de novo. Aí quem foi que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos perguntou. Nicodemos pensou imediatamente no seu nascimento natural e perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos perguntou para Jesus, no versículo 4, Jesus responde. Jesus explicou. Então, que ele estava falando de um nascimento espiritual, dizendo: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, versículo 6. Em outras palavras, se alguém quer entrar no reino de Deus, precisa ter este tipo de nascimento espiritual. Um nascimento em Cristo Jesus. Você tem que aceitar Jesus, você tem que confessar Jesus diante da humanidade, diante do povo. E dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou uma pobre pecadora, nasci do pecado e no pecado eu vivo. Mas na hora que você diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser nova criatura diante de ti, quero ser diferente, eu quero nascer, se chama-se nascer da água e do Espírito, porque quando você aceita Jesus, que você se batiza nas águas, aí você vai nascer de novo. Aí aquelas coisas erradas que você fazia antes, você não vai fazer mais. Por quê? Porque na hora que você aceita Jesus e você se batiza, você vai procurar o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado e do juízo final. É o Espírito de Deus, não somos nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E ele, se ele tiver o Espírito Santo de Deus, ele não vai pecar mais. Porque quando ele for fazer algo de errado, o Espírito Santo de Deus, ele sente o temor do Espírito na sua vida e você teme, porque você tem algo diferente dentro de você, que é o Espírito Santo. Então, por isso que Nicodemos achava que ia nascer de novo, era entrar no ventre. E não, porque quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que nós nascemos do pecado.
Mas esse nascimento é diferente. Esse nascimento é um novo nascimento em Jesus Cristo, que só Ele pode dar. Só Jesus Cristo pode dar esse novo nascimento. É nascer da água e do Espírito. E as pessoas hoje não procuram buscar o Espírito Santo, porque diz que só o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Se você aceitar Jesus e não procurar o Espírito Santo, você vai continuar pecando, vai continuar errando e não vai reconhecer nunca que você tem o Espírito Santo, que você tem um na sua vida que perdoa os seus pecados e faz de você uma nova criatura diante dos homens. E a palavra de Deus diz também que nós somos sal e luz da terra, que nós temos que brilhar nas trevas. Então nós não temos que temer, nós temos que sair tempo e fora de tempo pregar a palavra de Deus. Eu disse que quando fosse no final dessa tempestade, ia voltar muitas pessoas para as congregações ferido, caído, deprimido e precisando da palavra de Deus. E não tem quem pregue, porque o tempo está se fechando.